Olá, tudo bem? Bem-vindo ao último episódio dessa temporada do Direto ao Ponto. Hoje comigo na bancada, Diego Singulani, jornalista e radialista, Thaís Baliello, jornalista do Grupo Atual, Dário Miguel, jornalista e radialista da Band FM, e André Rubio, jornalista e proprietário do Grupo Achei Santa Cruz. Quem ocupa a poltrona vermelha desta semana tem a vida e a família dedicada aos palcos. O ator Beto Magnani tem 46 anos, é filho de Humberto Magnani e Cecília Maciel, ambos também atores. Beto tem duas filhas, Sara, de 13 anos, Maria Luísa, de 10, e uma afilhada, Viviane, com 27. Apesar de se apresentar como um santacruzense da gema, Beto nasceu em São Paulo, pois a família de sua mãe não quis que seu parto fosse na maternidade de Santa Cruz. Beto sempre frequentou a cidade e aos 32 anos decidiu se mudar para Santa Cruz, onde viveu por 7 anos, período em que teve suas duas filhas. É formado em comunicação social, rádio e televisão pela FAAP, mas pouco exerceu a profissão, se dedicando desde os 10 anos de idade aos palcos de teatro. Beto, além de ator, é diretor e um dos fundadores da Companhia Pessoal do Faroeste, que surgiu com o espetáculo Um Certo Faroeste Caboclo, em 1998. Ao lado de seu pai, o icônico Humberto Magnani atuou em Uma Vida no Teatro, de David Mamet, e direção de Francisco Medeiros, com longa temporada pelo país. Integrou também, entre outros, o elenco de Trono do Crono, de José Rubens Siqueira, e direção de Francisco Medeiros, espetáculo que lhe deu o prêmio APTESP, de ator revelação, e indicação para o prêmio Mambembe, na mesma categoria. Atuou ainda no Circo de Teatro Tubinho por 2 anos, com repertório de espetáculos populares em turnê pelo interior do estado de São Paulo. Na televisão, entre outros trabalhos, atuou na novela As Pupilas do Senhor Reitor, no SBT, e na série Retrato de Mulher, da Rede Globo. Primeiramente, Beto, seja bem-vindo ao nosso programa, obrigado por ter aceitado o convite. E eu já queria falar hoje da sua atual relação com Santa Cruz. Você não mora mais aqui, mas vira e mexe vem aqui visitar, como que está a sua relação com a cidade? E eu não posso deixar de perguntar, pensa em voltar para a terra que você considera como terra natal? Olha, acho que eu estou sempre aqui e lá. Não sei, mas eu estou sempre disposto a estar aqui, posso voltar a qualquer momento, sim. Acho que eu estou aqui, eu não me sinto fora daqui. Eu sempre menti, agora acabou a minha mentira, que vocês falaram que eu nasci em São Paulo. Um monte de gente ainda acreditava que eu tinha nascido aqui. Até uma vez o Guca Domênico, a gente estava comendo um lanche e estava o Marsola, que era vereador na época, falou: Marsola, você tem que dar cidadania santacruzense lá na Câmara pro Beto. Eu falei: puta, mas aí vai me entregar, porque que eu não nasci aqui, né? E, enfim, eu sou daqui, aqui é o quintal da minha casa. Diego Singulani. Seja bem-vindo, Beto. Prazer tê-lo com a gente aqui no Direto ao Ponto. Eu queria que você, ainda explorando um pouquinho dessa sua relação com Santa Cruz, que para muita gente você é um santacruzense da gema, até assistirem a esse programa, esse episódio em que a família da sua mãe não quis que você nascesse aqui, isso criou algum tipo de celeuma na família? Porque a gente sabe da ligação do seu pai demais com Santa Cruz, e foi uma opção da família da sua mãe que você não nascesse aqui. Como é que foi isso aí? Não, a família da minha mãe inteira é de São Paulo, e minha mãe passou a gravidez quase toda dela, que ela foi para fazer o parto, segundo ela. E imagina isso na década de 70 ainda, sabe? Tinha aquela coisa, será que o hospital lá é bom? Tudo um certo preconceito. Eu e minhas irmãs nascemos os 3 em São Paulo. Mas, não, foi tranquilo, né? Só teve esse pequeno, a gente sempre gosta de falar que é daqui, e, na verdade, não pode mostrar o RG. Dário Miguel. Beto, sobre uma questão discutida nos últimos tempos, a Lei Rouanet. Gostaria que você explicasse seu ponto de vista, se é tudo isso que vem se comentando mesmo, vocês da área estão tão afetados da maneira que foi, e se tinha também tanta exploração da maneira que vem sendo colocada na mídia. Olha, a Lei Rouanet entrou aí como um símbolo de uma idiotice muito grande, que é esse atual governo. Ele desmontou uma estrutura que, não só da cultura, mas do meio ambiente, vários setores, que faziam parte de conversas democráticas
de 20 anos com a sociedade civil. Tudo que o Ministério da Cultura, a forma como o Ministério vinha atuando, eram políticas resultado de conversas com a classe artística, assim como o Ministério do Trabalho eram conversas com o setor, o meio ambiente, tinha muito da política do meio ambiente surgiu na Eco 92, lá atrás, diretrizes de políticas ambientais, e tudo veio num discurso de economia, vamos extinguir ministérios, vamos juntar ministério. Isso não existe, porque quando você junta, a economia ela não é tão significativa, porque o corpo do ministério, as pessoas que cuidavam da cultura, são as mesmas. Você pegar até a Secretaria de Cultura local, não adianta você juntar esporte e cultura se são pessoas diferentes que vão cuidar. Você vai só unificar o secretário, a cúpula, que é quem cuida das diretrizes, que deve ser técnico do setor. Então, assim, ele desmontou muita coisa. A Lei Rouanet está aí como um mito. E, na verdade, a Lei Rouanet, existem várias políticas públicas. A Lei Rouanet, ela não é dinheiro para o artista. A Lei Rouanet é dinheiro para o empresário. Porque é o empresário que deixa de pagar imposto para fazer marketing da sua empresa, do seu produto, em cima do trabalho do artista. O artista, para se beneficiar da Lei Rouanet, os projetos artísticos, eles passavam por uma aprovação dentro do Ministério, nível de orçamento, de contrapartidas sociais, que inclusive, a partir do Gilberto Gil, que foi secretário do Lula, aumentou as contrapartidas sociais, deram limites a valores de ingresso. A Lei Rouanet sempre foi também questionada pelo artista, porque ela é uma lei do mercado. Ela permite, quem se beneficia com ela é o empresário, não é o artista. O artista, inclusive, volta e meia tem um escândalo ou outro, porque a prestação de conta é rigorosa, níveis de orçamento é rigoroso, é tabelado, tem várias coisas ali que são... E ela é do mercado. Existem outras formas políticas culturais, outras leis, inclusive prêmios, que eu nem vou citar o nome, porque senão vão ficar em cima delas, tô brincando, que dão dinheiro direto do orçamento ao artista. Aí sim é dinheiro do governo, é dinheiro público, para projetos que não são beneficiados pelo mercado. Por exemplo, se eu tenho um projeto aprovado na Lei Rouanet, você tem outro, e o Miguel Falabella tem outro, com todo respeito ao Miguel Falabella, é óbvio que o marketing do Itaú vai preferir o projeto do Miguel Falabella, ou o Luan Santana. E aí, não, porque banca o Luan Santana e não banca quem está começando. Não, existem outras leis, outros projetos que beneficiam quem está começando, o iniciante. A Lei Rouanet não, ela é uma lei do mercado. Então eu quero ver se extingue essa lei, que também não pode, porque é lei, se o empresário vai continuar bancando a cultura, o cinema brasileiro, o teatro, a música, com o lucro dele, com o dinheiro dele, porque ele não banca com o dinheiro dele. Então, é uma bobagem que isso beneficia, corrompe os artistas, não tem nada a ver, isso aí, ele está tirando dinheiro de empresário. E falta a Lei Rouanet ficou como uma coisa negativa, tem muita gente que acha, né, ficou essa imagem de que está dando dinheiro para os artistas. E até em Santa Cruz tem muita coisa que a Lei Rouanet já ajudou. A própria reforma do Palácio da Cultura, a Feira do Livro de Santa Cruz, que é do Camões, também usa a Lei Rouanet. Falta um pouco de conhecimento da população nessa área. E agora, quem era contra a Lei Rouanet, agora está tentando mudar a lei e reformar, está tentando usar até para as igrejas, né? Vai poder fazer projetos para usar a Lei Rouanet. Então, quem era contra, você acha que era contra enquanto não estava beneficiando ele? Ou o que você acha disso? Então, a Lei Rouanet ela vai muito mais longe, né? Ela realmente, aqui a gente foi beneficiado com a reforma do Palácio da Cultura, a própria Feira do Livro. Carlinhos Brau esteve na fila do livro. Será que ele foi beneficiado também nessa questão, Carlinhos Brau? Sim. Faz parte? Faz parte, mas foi beneficiado não, ele ganhou um cachê dele, então, que é normal. Faz parte do pacote, então. Do pacote, sim. Quem foi beneficiado, é que no caso da Feira do Livro, a empresa que patrocina, que é Santa Cruzense também, ela pouco coloca lá o marketing dela, mas ela tem o desconto do imposto de renda. Se acaba a lei, ela vai ter que usar o dinheiro dela para fazer, e enfim,
o grande beneficiado da Lei Rouanet é o empresário, não é o artista. O artista tem outros benefícios que vêm direto, porque quem escolhe os projetos não é o governo. Quem escolhe os projetos são os marketings das empresas. Se não é, Quem claro, o escolhe. artista, concordo com você, mas por que Daniela Mercury, Caetano Veloso, recentemente a Fernanda Montenegro fez um discurso no Faustão, assim, falando, por que eles estão assim, estão querendo mostrar para a mídia que eles não têm nenhum benefício em cima disso tudo, Beto? Eu gostaria que você explicasse, já que você é da área. Sim, porque não tem. Porque o benefício é viabilizar o trabalho que o Estado precisa bancar. O mercado não dá conta de bancar o cinema brasileiro, como Hollywood é bancado. Precisa de apoio do Estado. A cultura precisa. E quando eu falo de apoio via Lei Rouanet, e já vou entrar nas igrejas, via Lei Rouanet, estamos falando de mercado. Porque tem ainda projetos que não interessam ao mercado. Mas mesmo o mercado, uma peça da Regina Duarte, ou um filme de 3 milhões, por que custa 3 milhões? Porque as pessoas precisam ganhar bem para fazer aquilo. E não é ganhar bem para comprar apartamento, para ter dinheiro com dinheiro público. Não. É um cachê que ele ganha, um cachê tabelado. Inclusive a Lei Rouanet ela é tabelada. Pra você ter uma ideia, a minha peça com meu pai tinha Lei Rouanet a gente mandou um cachê, um valor de cachê, o Ministério da Cultura baixou, caiu pela metade, falou, tá demais. E não era tão alto, era o que meu pai ganhava em um outro espetáculo. Mas ali eles acharam, a gente teve que adequar, justificar. Então ela sempre foi muito bem controlada para o artista. Porque, de fato, ela viabilizou muita coisa aí. E tem questões, o Luan Santana não precisa. Talvez realmente não precise. O empresário para o show dele, talvez ele realmente não precise. Só que isso é adequar. Né? É chegar lá e a gente conversar e tentar ir adequando a lei para as coisas que a gente acha que está um pouco fora. Ela já foi readequada algumas vezes, mas não essa malhação toda como se essa lei... É porque ela vem junto com muitas outras coisas, né? que não dá nem para conversar. Porque quando a gente tenta conversar, por exemplo, a pergunta da Thaís, agora a Lei Rouanet vai apoiar a igreja, eu não discordo que uma igreja evangélica tenha um grupo de teatro que possa ser beneficiado pela Lei Rouanet, desde que a excelência artística desse grupo esteja num nível de receber. E existe comissão para isso, para avaliar, e comissão independente, que não é de governo. Todas essas leis, todos esses projetos, eles escolhem pessoas do setor para escolher projetos, não é ideologia, assim, Então, nessas comissões, claro, não tem um pastor, porque são pessoas que entendem de cinema, pessoas que entendem de teatro. E está se tentando jogar para um lado que vem num pacote que não está nem mais para conversar, cara. O governo Bolsonaro é indefensável, porque é tosco. Não é um lugar de estadistas, de pessoas que tenham conhecimento daquilo, e é uma coisa por dia que acontece, sabe? Por dia. Imagina você ter um cara que vai cuidar da Biblioteca Nacional, um cara que vai cuidar do Palmares, da coisa que fala que o racismo não foi tão ruim assim, até beneficiou os negros. Não dá. O presidente da Funarte, o cara que está na Funarte, diz que o rock and roll promove o satanismo. Eu estou falando de coisas as mais recentes, porque é uma por dia. Não dá nem para ficar questionando. Tivemos os cartazes de filmes nacionais retirados. Tirou filme nacional da Ancine. O que é isso? Então, assim, chega num nível que eu não tenho respeito, que é indefensável. É muito tosco, é muito baixo. Esses caras não têm condições de estar ali, eles não têm preparo para estar ali. Beto, a gente precisa só fazer um intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho. No celeiro do mundo, as máquinas não param. São elas que nos movem, nos unem, nos transformam. Somos uma empresa em movimento que não para de crescer. Nossas unidades de recebimento em Santa Cruz do Rio Pardo, Cerqueira César e Piraju têm hoje capacidade para armazenar mais de 1 milhão de sacas de grãos.
Cerealista Solimão. Grãos que alimentam o futuro. Supermercado São Sebastião, qualidade e tradição. Só no Supermercado São Sebastião. Preços baixos, bom atendimento, garantia de satisfação. Vem para o Supermercado São Sebastião. Vem para o Supermercado São Sebastião. Estamos de volta ao Direto ao Ponto, hoje conversando com o ator e diretor Beto Magnani. E eu já começo esse segundo bloco, André Rubio. Beto, seja bem-vindo ao Direto ao Ponto. Ainda nesse tema que você falava, a questão do governo, na cultura, dos atos do governo, necessariamente no Brasil, a cultura tem que ser subsidiada pelo governo? No mundo todo. Mozart tinha mecenas. Não é que ela tem que ser subsidiada. Existe um espectro aí da que atende ao mercado. Acho que o limite é o circo, é o entretenimento. A arte e o entretenimento, a linha é muito tênue. A arte subverte o entretenimento. Enfim, então assim, de alguma forma, o mercado, ele não é sempre que ele não sobrevive. Eu estava falando do cinema. A bilheteria não banca uma produção. O Estado, é papel do Estado, inclusive nos Estados Unidos. Tem a Broadway, tem Hollywood, mas tem o Off-Broadway. O Off-Broadway tem apoio estatal da Prefeitura de Nova York, isenção de imposto, porque são projetos que interessam à sociedade, dentro de um entendimento, mas não necessariamente se bancam. Assim como a pesquisa da universidade. É papel do Estado incentivar a pesquisa. A iniciativa privada só vai bancar aquilo que elas entender que dá lucro, porque a moral da iniciativa privada é ter lucro. Ela não pode, se o cara entra numa empresa e começa a não fazer coisas que não tem lucro, ele não é um bom gestor. Agora, o Estado não pode pensar igual à iniciativa privada. O Estado tem que pensar aquilo que vá construir uma sociedade melhor e que o mercado não dá conta. Você não acha que, de repente, essa questão já que você está falando que algumas peças, para falar de teatro ou filme, que seja, não se bancam comercialmente com o mercado, não é essa questão de parecer para a população que está se bancando algo que não é bom, porque não tem procura, que acaba parecendo que o Estado está bancando, e aí vem essa peste em cima da Lei Rouanet e outros incentivos, assim? Eu acho que o ser bom ou não necessariamente está ligado a ter ou não procura. E não estou falando que o mercado é ruim, que o que é bancado pelo mercado é produto ruim. Inclusive tem cinema brasileiro, a Ingrid Guimarães fazendo coisas assim, tem filmes que estão se bancando de qualidade, mas com essa pegada comercial. A arte, ela é essencialmente subversiva e ela é necessária. Ela está junto, ela caminha junto com a ciência, o tempo todo caminhou. Ela está na frente junto, ela está lá na frente, ela está pensando, a ciência bebe na arte, a arte bebe na ciência, elas vão junto. As mudanças da sociedade vêm correndo atrás, que é bem mais demorado, sabe, se estruturar para coisas novas, assim. Agora é mais rápido, porque a gente tem tecnologias, tudo é mais rápido. Roberto, essa faceta subversiva da arte, de alguma forma ela pode ficar comprometida justamente pela questão do financiamento. Como é que um artista como você lida com isso?
de ter que buscar fontes para executar, para realizar a sua arte, e se em algum momento a busca por recursos ela pode implicar em alguma autocensura, se necessariamente você depende de um projeto ligado ao Estado, você de alguma forma fica amarrado com questões políticas, ideológicas. Como é que você lida com essa questão? Você é um artista que entende a arte como subversiva e como uma ponta de lança das transformações sociais. Quando você vai cair na questão pragmática da coisa, que é bancar essa arte. Viver dela. Viver dela. Como é que isso se dá na prática? Então, a gente tem que ir caminhando sem abrir mão de algumas coisas, né? Sem concessões. Como que a gente consegue sem abrir tantas concessões? Eu, para o meu último espetáculo, eu fiz do meu bolso, assim, e como ele é um monólogo, ele é uma produção barata, de alguma forma ele se paga. Não é uma superprodução, mas eu tive que fazer do meu bolso. Voltando um pouco à Lei Rouanet, na época do Gilberto Gil isso foi questionado, porque a gente tinha grandes empresas, por exemplo, o Itaú Cultural. Ele tinha eixos curatoriais. Então ele pegava, através da Lei Rouanet, bancava projetos, só que ele abria concursos. Então o tema agora é, sei lá, escravidão. O tema é primavera, qualquer coisa que seja. Então, e faziam os artistas se inscreverem e mandarem projetos com esse tema. Quer dizer, a empresa estava dando cara aos produtos que ela queria bancar, ao invés de localizar e monitorar trabalhos interessantes para falar, opa, esse é legal, toma. Que vinham do artista espontaneamente, ou de coletivos, ou de lugares, bairros. Hoje em dia, por exemplo, em São Paulo. Então, isso foi questionado. Isso, inclusive, deixou de ser permitido. Sim. Que as empresas usassem o dinheiro público para propor temas que elas queriam que fizesse. Dar linha aos trabalhos. Então, isso foi uma evolução da lei. E de usar o dinheiro em institutos próprios, né? O Itaú dentro do Itaú Cultural, o fulano dentro do... Então isso foi uma melhoria lá atrás. Eu estou falando de 15 anos atrás. Então isso tem que ter um cuidado, não dá para... Por isso que é importante seriedade nisso, sabe? Pessoas que assim, que estão ali na gestão do Estado, entendendo cada bojo, onde está cada coisa ali. Dário Miguel. Em se tratando de Santa Cruz do Rio Pardo, Bento, nós todos, a população, a imprensa principalmente também, tem o maior carinho quando se fala de Humberto Magnani, seu pai. Eu queria saber de você se esse reconhecimento da imprensa, da população em geral, tem também por parte das autoridades, pelos últimos prefeitos, o atual prefeito, enfim, as autoridades. Você tem esse ponto de vista em relação a esse carinho, a esse reconhecimento que seu pai tem pela população de Santa Cruz do Rio Pardo? Os políticos, as autoridades também têm esse pensamento? De que maneira você enxerga tudo isso? O carinho é geral, né? Assim, acho que o mais legal é a gente entender que meu pai ele tinha realmente uma relação muito próxima com a cidade aqui, com as pessoas. Mais do que eu, assim, meu pai sempre frequentou mais os lugares, festas. Eu saía, não, teu pai estava lá, eu sou mais caseiro, sabe? Inclusive, Beto, o Sérgio do Debate, ele tem uma colocação, uma história que ele estava um dia fazendo uma cobertura no Icaiçara Clube, seu pai também estava. E não estava legal ali, tinha muita gente, legal, mas o clima não estava do jeito que seu pai gosta, uma pessoa humilde, muito humilde, né? Daí, de repente, o Humberto Magnani sumiu dali, né? E o Sérgio também acabou saindo, foi para outro lugar e foram se encontrar, assim, lá no Clube de São José, onde era muito popular. Tinha uns bailes diferenciados, né? Então lá dava muita gente, a concentração era grande. O mesmo acontecia no ginásio de esportes. Antigamente tinha o carnaval, carnaval do Ica. Exatamente. Tinha o carnaval no Clube dos 20, né? E tinha o carnaval do Povão. E o seu pai, muitas vezes, o Sérgio sempre conta essa história, que seu pai uma vez estava no Ica, ele estava também, de repente não estava muito legal ali, sem ele falar para o Sérgio, ele acabou indo para o São José. O Sérgio também, por outro motivo, acabou indo lá para o São José, se encontraram lá.
Então, o seu pai realmente era toda essa simplicidade, então ele criou esse carinho de todos da população. E volto a insistir, como que você vê as autoridades em relação ao seu pai? O reconhecimento, ele tem tudo que ele... Não, eu acho que é uma dificuldade geral também que está acima disso. Assim. Eu me preocupo, já conversei com algumas pessoas, com essa história da memória, mas não só do meu pai, né? com a memória. E o porquê, né? Qual o valor, qual a importância da gente preservar algumas memórias de pessoas, de fatos, e especificamente em relação ao Palácio da Cultura, porque o Palácio da Cultura era do Cine Peducci, da Companhia Peducci, de Botucatu de Cinema, e que quebrou, faliu, e começaram a vender os prédios. Em muitas cidades virou supermercado, virou igreja, virou outras coisas. E meu pai, isso foi em 86, fez um movimento aqui na cidade para que não acontecesse isso, para que preservasse esse espaço, transformasse em teatro, mantivesse o cinema e ficasse ali. E aí o Onofre Rosa de Oliveira comprou o teatro e resolveu homenagear meu pai com o Palácio da Cultura Humberto Magnani. Uma homenagem bonita, justa, inesperada, meu pai... Em vida, né? Em vida, né? É difícil. Até perguntaram ao meu pai como é que ele estava se sentindo, ele falou morto. E eu acho que houve um desrespeito, sim, da administração Mira, que o Palácio da Cultura estava um tempo parado, reformando, e as pessoas falaram, pô, mas está parado por falta de verba. A primeira reforma foi... Através da Lei Rouanet, teve ar-condicionado e ficou no osso. E era um projeto do J.C. Serrone, que é um especialista em prédios teatrais, é um cenógrafo, arquiteto, que reformou muitos teatros pelo Brasil, inclusive históricos. Fez de graça para o meu pai, por ser amigo. Ele veio aqui, fez um projeto lindo, perfeito, de um teatro de altíssima qualidade, teatro e cinema. E esse projeto foi interrompido. É um projeto arquitetônico que foi ignorado, e pior que ignorado, ele fez questão, por uma questão de marketing político, de voltar a chamar de cinema. Sendo que não era nem Humberto Magnani que se chamava Palácio da Cultura, Casa de Todas as Artes. Não era só um cinema, era mais que um cinema. Isso... As crianças de 8, 5, 6 anos já chamavam. A gente foi lá com a escola no Palácio da Cultura. Então, por uma questãozinha só de marketing político, não, trouxemos o cinema de volta para Santa Cruz. Agora, de novo, chama cinema, Cine São Pedro. Meu pai também brincava com isso, falava, não vou disputar com São Pedro. E realmente lá é o antigo Cine São Pedro. Então, voltamos à memória. Ninguém tá pedindo para que esqueçam o Cine São Pedro, mas é tão nobre você conseguir mudar não me vem a palavra, mas enfim, o lugar, né? Assim, o nome do lugar, assim, a que serve aquele lugar. E hoje em dia eu vejo as pessoas já grandes falando, não, eu vou no cinema. Então aí inventaram que agora quando é dança ou teatro, chama de Palácio da Cultura. Quando é filme, chama de cinema. Pô, isso aí tem que ser meio que definido, né? Tá meio esquizofrênico há muito tempo, assim. E teve um problema estrutural nessa, além a questão política, fez com que fosse feita uma inauguração sem as pressas, e a gente tem problemas estruturais até hoje no Palácio. A acústica prevista no projeto do Serrone permitiria grandes concertos, inclusive e até a questão de número de ingressos, Exato. Né? Não consegue se trazer grandes peças. Porque tem poucos lugares. Porque foi usadas poltronas de cinema maiores. Não foi lá era para ter 700 lugares, tem 280. Hoje não é nem cinema nem teatro, né? Ficou um no meio termo. Tá esquizofrênico ali. O conceito do lugar. Essa palavra que eu queria aquele projeto foi aprovado pela Lei Rouanet. Ele conseguiu mudar e fazer diferente, inaugurar antes, e daí perdeu. A captação não pode mais acontecer, né? A captação de recursos, porque o prazo, inaugurou, mudou acabou. Roberto, qual foi a reação específica do seu pai nesse episódio, quando ele vê, o prefeito lá resolveu abrir do jeito que está lá mesmo, baixar a tela e virou cinema? Meu pai, uma coisa que ele fala, o caminho do bem sempre vence. O que é certo
por mais que as pessoas atrapalhem, uma hora vai endireitar. Então, quem fez aquilo não estava bem intencionado. Fez pensando no pessoal, não no coletivo. E quando eu falo caminho do bem, eu entendo como caminho coletivo, da solidariedade, não do egoísmo. Então eu acho assim, ele ficou um pouco quieto, porque ele sempre foi, ele conversava com quem ele achava que devia conversar. Ele entendeu que não valia a pena comprar briga com pessoas que nem merecem essa briga, entendeu? Mas ele ficou um pouco chateado, sim. É o que ele brincou, falou, não vou disputar, meu problema não é São Pedro, chama do que quiser, mas não faz essa cagada, entendeu? Ele realmente mudou tudo. E outra, aquilo lá é um espaço da prefeitura, um espaço público, voltamos ao que a gente estava falando, um espaço público vai passar Harry Potter, que a bilheteria dá conta. Qualquer empresário em Santa Cruz pode abrir um cinema aqui, ó, e ganhar como o de Ourinhos. Ah, não, mas aqui é R$3, para Ourinhos é 20, é 15. Claro, aqui a prefeitura subsidiado. Então, se é para subsidiar, tem que passar coisas que o mercado não traz. Coisas que se... O Harry Potter vai chegar aqui. Eu estou falando do Harry Potter porque eu sou antigo. Hoje eu não sei o que está passando lá agora, mas é tudo filme comercial. Agora mudou um pouquinho, tem lá Mazzaropi, então tem esse entendimento melhor. Até então era só comercial. E não existia em Jacarezinho, que era público, existia em Paraguaçu Paulista, cinema público, que passa filme comercial. Então, assim, não é para dar... Eu fiz, quando veio aqui o Mercado Avenida, o professor Severo, eu fui conversar com eles se lá não caberia um cinema. E até com algumas pessoas apresentei o custo de um cinema ali, privado. Porque a minha intenção era tirar daqui, liberar esses filmes para outro lugar. Entendeu? Porque aqui, o Palácio da Cultura não pode ser um cinema de filmes comerciais. É um teatro municipal, é para trazer outras coisas. Enfim. Beto, a gente precisa fazer mais um intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Hoje o meu recado vai para você que quer voltar a sorrir e recuperar a autoestima. Venha para a Orocim de Ourinhos, a número 1 de implantes dentários no Brasil. Venha para a Orocim, aguardamos você aqui. Já ficou na dúvida de qual arroz levar? E já provou o meu sabor, agora me levar pra casa, vai ficar apaixonada. Não me leve a mal, é que ele é soltinho, só você não entendeu. Arroz Guacira assim, Só o arroz Guacira Speciale possui grãos selecionados, é soltinho e o melhor, rende muito mais. Você vai se apaixonar. Já ficou apaixonada, com certeza. Rapaz. Estamos de volta ao Direto ao Ponto, hoje conversando com o filho do santacruzense icônico Humberto Magnani, que é ator e diretor Beto Magnani. E eu abro esse terceiro bloco, Dário Miguel. Beto, o seu pai ele tinha uma preocupação muito grande quando citava Santa Cruz do Rio Pardo. A gente lembra que no episódio Chaves tinha algumas colocações que ele usava a sua influência e mudava. Ou, de repente, estava assistindo Chaves, citava Santa Cruz do Rio Pardo, né? Em algumas novelas também, a gente sabe que era dedo do Humberto Magnani. Então, aquela preocupação, o carinho de levar o nome de Santa Cruz cada vez mais longe, eu não conheço ninguém, a nossa geração, acredito que
não vai conhecer ninguém que vai levar o nome de Santa Cruz tão longe como o Humberto Maene levou. Você tem essa preocupação também? Você herda isso dele, de continuar levando o nome de Santa Cruz do Rio Pardo? De que forma? Sim. Além de mentir que você era Santa Cruzense, né? Já era um começo, né? Já foi. Comigo mesmo. Então, sim, meu pai tinha mais entrada nesses lugares, assim, do que eu tenho, né? Assim, eu não tenho essa entrada, isso em relação, inclusive, a uma época, né? Assim, onde estava todo mundo ali. Hoje tem a estrutura é outra, talvez seja muito mais difícil. Inclusive, recentemente, numa das últimas novelas dele, ele foi falar, eu não sei de onde, daqui de Santa Cruz, que desceram lá no estúdio para perguntar se não era um restaurante, que ele estava fazendo propaganda, alguma coisa assim. Falei, não, é a churrascaria do meu amigo lá. Então, não, sempre que possível eu puxo sardinha assim para a cidade, mas não com o mesmo talento que ele tinha para isso. E teve mais casos assim de repreensão? Você presenciou no seu pai? Porque ele usava, eu li algumas vezes que ele usava o improviso ali na hora, não estava no texto, ele adaptava para falar de uma família ou de um estabelecimento tradicional da cidade, já para mexer com isso. Teve algum episódio específico que chamaram a atenção no Então, eu acho que teve uma vez que ele falou, lá atrás, churrascaria do Zequinha, que tinha. Perguntaram se não era uma não sei o quê, não pode fazer propaganda. Depois Bar do Mauro, que era o bar. Eu não sei exatamente, mas teve algumas, principalmente na Globo, né? Tudo mais ali. Mas ele usou nomes marcantes, como Tunuquilista também, né? O próprio Tunuquilista. Ah, não, personagem, assim, ele sempre brincou com isso. O Mário Prata, que era muito amigo do meu pai, né? O Mário está vivo, hein? Ele tinha uma novela que ele botou um personagem que era uma Miss Santa Cruz do Rio Pardo, que era Berta Magnani. Então eles já tinham umas brincadeiras, assim, ele também é do interior, eles até colecionavam calo, quando eles se encontravam, falavam, já estou com mais um calo aqui, não sei. Então eu acho que é uma turma que foi ali para a mídia, tudo que tinha esse espírito de que cada um era de uma cidade, tem muita gente, né? Do interior. Beto, algumas empresas gosta de encontrar gente do interior. Algumas empresas na nossa região, geralmente quando tem um grande nome, assim, um grande funcionário, popularmente falando, e depois ele se vai, e essas empresas costumam dar oportunidade para os filhos, né? Como que é a Rede Globo em relação a você? Olha, isso aí não adianta ser filho de ninguém. É claro que ajuda mais ou atrapalha mais? Não, eu já passei por tudo, assim, hoje o meu ofício, que é o teatro, eu devo muito a essa história dos meus pais, eu tive acesso a isso muito cedo, mas sem nenhum desmerecimento, para mim hoje é só um detalhe. Hoje eu não faço teatro, não faço o que eu faço porque meu pai é ator. Hoje eu faço porque é o meu ofício, eu fui aprendendo e entendendo isso, maturando esse lugar. E essa história da mídia, esse lugar que estamos em outra época. Eu acho que em qualquer empresa, você pode ser filho do melhor cara da empresa. Se você não entrar lá e não servir essa empresa, a empresa está errada em te manter lá. Não estou falando que eu não tenho condições e não estaria lá, mas a história é outra. A história é outra. Eu fui por outros caminhos, mas não anulo a TV, não. Eu adoro televisão. Eu lembro que um trabalho, inclusive o Renan acabou citando, que você fez com a Regina Duarte no começo. Na verdade, acho que foi a primeira aparição sua na telinha, né? Acredito que foi. A Regina Duarte. A minha primeira de verdade foi Mulheres de Areia, primeira versão, no último capítulo. Eu fui o Nenê. Eu fui filho do Fagundes. Sem cachê. Sem cachê. Com a Maria Isabel de Lisandra, que é minha tia, irmã da minha mãe. E eles faziam o par romântico no Mulheres de Areia. No último capítulo nasci uma criança, eu tinha menos de um ano, eu tinha 7 meses. E meu pai fazia essa novela também. Fazia
esqueci o nome do personagem. E aí eu fui lá para ser esse nenê. Retrato de Mulher, você foi filho da Regina? Retrato de Mulher, eu fui filho da Regina, era uma série, foi em 92, 93. Foi a primeira, depois eu fiz As Pupilas. Não, antes eu tinha feito Lua de Cetim na Cultura. Eu fiz muito pouco TV. E não acho legal isso, não. Eu devia ter feito mais, quero fazer mais, é um caminho. Mas é porque as coisas vão acontecendo e eu tinha minha companhia de teatro em São Paulo, as coisas foram para esse lado, né? Mas, inclusive, é muito engraçado, aqui em Santa Cruz tem um pouco isso. Às vezes eu vou no mercado, em algum lugar, falo, você é ator também? Falo, sou, mas o que aconteceu, não deu certo? Ô Beto, eu queria perguntar da sua relação profissional com o seu pai. Você teve a experiência de viajar o Brasil em turnê com ele, numa peça, e eu acho que numa fase da vida de autoafirmação para todo mundo, né? De criar sua própria identidade, de construir a sua psique, e ao mesmo tempo você estava compartilhando esses momentos, essa fase, com o seu pai, né? Tem essa relação também de vocês terem a mesma carreira, o mestre, o discípulo, a figura paterna e a figura do filho se misturam. Como é que foi essa experiência, né, de dividir o palco com o seu pai? E, ainda falando um pouquinho dele, o último trabalho, né, do seu pai teve um reconhecimento até internacional. Ele ganhou, né, um prêmio que ele disputou, acho que foi uma série que ele participou. Ah, sim. A Grande Viagem. A Grande Viagem, inclusive. Acho que ele não pôde ver esse prêmio, mas como é que você recebeu essa notícia? Fala um pouquinho dessa relação dos dois, profissional, né? Sim, ele tinha um carinho muito grande por esse trabalho da Grande Viagem. Isso aí foi um trabalho muito especial para ele. Acho que ele sabia que da repercussão que teria um trabalho, a Grande Viagem. Passei por todas as fases com meu pai, assim, eu trabalhei com ele em momentos quando eu tinha 17, 18 anos, e depois com 30, 35, e a gente tinha, então eu acho que lá atrás a confusão era um pouco maior, o pai, a gente morava junto, depois teve outros momentos que a gente já não morava mais junto, e já tinha um outro lugar essa relação. A gente era muito amigo. E isso foi se construindo nesse ambiente de trabalho, de escuta. E o nosso espetáculo falava disso, inclusive, de duas gerações no mesmo espaço, né? Esse conflito de geração. Então, faz parte da minha formação essa convivência com meu pai, da minha formação profissional. Ela foi conflituosa em algum momento? Sim, várias dificuldades, não foi nem sempre mil maravilhas, não, bastante conflituosa. E foi o seu grande professor, Beto? Foi o seu grande professor? Foi, eu tinha muita atenção a ele, né, a tudo. Inclusive, num segundo momento, a gente tinha uma troca que existia mais ele aprendia comigo também, eu com ele o tempo todo. Era mais horizontal. A gente nunca, mesmo novela, chegava em casa, a gente assistia a cena junto. Ele tinha um respeito, assim, e o meu por ele nem se fala, assim, nunca. Então, acho que teve uma construção. O teatro, o ambiente do teatro, não só do teatro, rádio, jornal, quando a gente está na redação com aquela pessoa um ano junto, cria-se uma intimidade muito grande. E o teatro permite essa intimidade, ainda ele potencializa um pouco a intimidade da sala de ensaio. A gente cria vínculos que ficam para a vida inteira. Eu sou tem amigos que faz tempo que eu não vejo, mas eu tenho uma intimidade com aquela pessoa, porque a gente conviveu 1, 2 anos de uma forma muito intensa. E com meu pai, eu tinha isso, era pai e filho, e a gente, volta e meia, estava fazendo coisa junto, viajando junto, estava ali no hotel junto, ensaiando. Então chegou uma hora que quase que o pai e filho saía de cena.
A gente eram 2 colegas de trabalho com uma intimidade muito grande, uma cumplicidade muito grande. Numa cena dramática, pesada, com uma grande carga emocional, ser pai e filho mais ajuda ou mais atrapalha? Vocês estão ali interpretando, né, personagens, mas óbvio que pode vir uma carga toda e o ator se utiliza disso até para poder entregar aquele sentimento para a cena. É mais fácil ou mais difícil? Um pai e um filho numa cena dramática, mais ajuda ou mais atrapalha aí na hora? Não é diferente, né? Ali você tem uma disponibilidade para aquela pessoa, tem que estar, num momento desse tem que estar disponível. Só que isso é mais no ensaio, viu, Diego? Sim. Porque é no ensaio, somente no teatro, é no ensaio que a gente se permite a essas catarses, para que venham elementos para você construir, porque é muito matemático, porque como o teatro você faz todo dia, se todo dia eu for chorar pra caralho, de verdade, você não aguenta o tranco. Então é tudo muito... O cinema é diferente. O cinema, como você vai fazer aquela cena mais uma vez, você pode ter recursos ali emocionais que a câmera vai chegar a captar, que funciona para o cinema. Agora, o teatro não, você tem que elaborar uma mentira que você possa todo dia ali mentir e sair bem da história. O cara, quando está muito louco em cena, ele não pode pirar, ele tem que estar centrado ali, porque essa tristeza, sim, na verdade, por dentro, é um grande sorriso de estar ali fazendo aquilo. Uma loucura consciente. Brincando com o público, mentindo, né? Brincando de ser outro, criando, entretendo, conduzindo. Você tem que estar muito ali sabendo o que está fazendo, você não pode chorar de verdade no teatro, assim, isso é um engano. Pode, se for só uma vez, 2 vezes, se funcionar, né? Porque às vezes ninguém quer ver o ator sofrendo, você quer ver o outro, o personagem sofrendo. Mas no ensaio, sim, no ensaio tem muitos processos que são dolorosos, são difíceis, mexe bastante, inclusive com vida pessoal e cutuca aí para todos os lados a gente. Isso eu acho que em todas, viu? Beto, a gente precisa fazer um intervalo comercial. Dário, a gente volta daqui a pouquinho. Hoje o meu recado vai para você que quer voltar a sorrir e recuperar a autoestima. Venha para a Orocim de Ourinhos, a número 1 de implantes dentários no Brasil. Venha para a Orocim, aguardamos você aqui. Já ficou na dúvida de qual arroz levar? E já provou o meu sabor, agora me levar pra casa, vai ficar apaixonada. Não me leve a mal, é que ele é soltinho, só você não entendeu. Arroz Guacira assim, Só o arroz Guacira Speciale possui grãos selecionados, é soltinho e o melhor, rende muito mais. Você vai se apaixonar. Já ficou apaixonada, com certeza. Rapaz. No celeiro do mundo, as máquinas não param. São elas que nos movem, nos unem, nos transformam. Somos uma empresa em movimento que não para de crescer. Nossas unidades de recebimento em Santa Cruz do Rio Pardo, Cerqueira César e Piraju têm hoje capacidade para armazenar mais de 1 milhão de sacas de grãos. Cerealista Solimã. Grãos que alimentam o futuro.
Sebastião. Qualidade e tradição, só no supermercado São Sebastião. Preços baixos, bom atendimento, garantia de satisfação. Vem para o supermercado São Sebastião. Vem para o supermercado São Sebastião. Estamos de volta ao Direto ao Ponto desta semana, hoje conversando com o ator e diretor Beto Magnani. E eu já passo a bola, Thaís Baliello. Beto, quero voltar na questão do governo atual, federal, né? Que parece que está uma busca aí contra a cultura, né? Tirou o Ministério da Cultura, a Ancine está tendo censuras aí em filmes, em projetos. Agora, hoje, parece que tirou o direito a abrir MEI de músicos. Então, cada dia, né? Cada dia é uma nova... Uma diferente. Você está vendo isso de uma forma geral, assim, né, dentro da cultura, ou você já está sentindo isso na pele? No seu grupo de teatro? Você já está tendo uma autocensura? Não vamos fazer essa peça, que essa aqui vai dar problema, não vai ter verba... Ou já tem uma censura real? Isso aí você já sentiu na pele? Como que tá? Não, a gente está sentindo na pele, mas não nesse sentido de ter que mudar conteúdo. Ainda não, também acho que ali não mudaria, né? Mas sim, porque na cidade de São Paulo também, a minha companhia é beneficiada de uma lei que chama Lei do Fomento ao Teatro, que patrocina projetos continuados dentro da cidade. Companhias que têm sede, que têm um trabalho coletivo com o entorno. E o pessoal do Farest hoje está ali na Estação da Luz, perto da Cracolândia. E ali tem aulas tem aulas da USP, muita coisa acontece ali que ativa esse coletivo e esse entorno ali. Mas já teve, recentemente, bloquearam verbas, porque queriam acabar com essa lei em São Paulo, então ficou um tempo sem receber. A gente vem sentindo esses novos tempos, sim, na pele. E esse bloqueio, né, de verba da lei, já dá para sentir, sim, ela não é mais, já chegou assim, perto tudo que está acontecendo no país hoje. Tá difícil. André Rubio. Entrar rapidinho numa questão que a gente acabou não falando, a sua relação com um cara que virou uma figura icônica em Santa Cruz, que foi o Tubinho, o Pereira França Neto. Atualmente está no SBT, fazendo TV, fazendo a Praça é Nossa. Vocês mantêm um laço ainda? E como você vê essa... É um cara que a gente aqui de Santa Cruz sempre percebia que tinha talento, tinha condição, mas parece que o Brasil está conhecendo mais o Tubinho agora. Não, sim, a gente é irmão, assim, irmão mesmo, assim, a gente ficou muito, uma relação de família mesmo, assim, somos muito próximos, amigos, resultado desse período todo que a gente trabalhou, se conheceu, e ele tá, só que, veja bem, o forte dele ainda é o circo, ele jamais... O alicerce do Tubinho, porque é o que faz sentido ali para a existência de tudo que está ali, é o circo dele ali, que está muito bem, estável, acho que está em Limeira agora. Mas ele está lá na Praça Nossa, ele está mostrando, expandindo o seu... Você sabe que ele tentou ir para a Praça Nossa com o personagem do Tubinho. Isso é uma curiosidade, e nunca... Como o Tubinho é um palhaço de cara pintada, que a priori é infantil, mas o Tubinho é um palhaço com piadas adultas, na TV não funciona, não aceitam isso, porque fala besteira e pega na criançada. Então ele não consegue chegar com o Tubinho nesses lugares. No Ratinho ele faz o Tubinho, né? Sim, um pouco. Mas na Praça é Nossa, que ele sempre curtiu aquele espaço, o Zeca, né, o Tubinho, ele teve que criar esse outro personagem aí. Mas o circo continua.
E agora ele está com outro circo que eu chamo Circo da TV, Sociedade com Ratinho. Que aí sim, as atrações são shows da Praça é Nossa, dos personagens da televisão, da TV. Ele acabou de estrear esse circo aí. Talvez o Tubinho e o Ratinho. Talvez um dos poucos do Brasil, assim, nesse sentido, de circo-teatro. O circo-teatro é uma dramaturgia tradicional, né? Antigamente era o teatro de pavilhão, que tinha, e inclusive as peças que rolam lá, muitas são bem tradicionais, desses primórdios do circo-teatro, que é familiar, assim. Tem poucos, mas tem alguns, principalmente no sul. Aqui para o norte, nordeste é mais o cordel, tem um outro lance. Esse tipo que o Tubinho faz, que tem esses dramas, o ébrio e tal, ele é um pouco mais aqui do sul mesmo. E ele tem um primo dele, tem alguns, são poucos, que para o tamanho do Brasil, eu acho que deve ter uns 10 aí, se for, estou chutando, posso estar errado. Beto, eu quero também voltar ao assunto política, poder público, ligação com a cultura, só que no plano municipal, local. Eu sinto que falta representatividade, faltam pessoas das artes, da cultura, nos representando. Na Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz, por exemplo, eu aposto que nos últimos 5 anos, qualquer um dos vereadores não deve ter lido um livro na vida. Falei nos 5 anos, na vida, né? Se é que lê algum livro algum dia. O prefeito de Santa Cruz, doutor Tacílio, ele não prestigia os eventos culturais aqui do município, raramente, exceção ao rodeio, que ele costuma ir todo ano. Falta gente que, de fato, valorize a cultura, nos representando, né? Como é que você avalia hoje o momento da cultura em Santa Cruz do Rio Pardo? E você, a gente sabe que seu pai, por exemplo, foi um militante também na política, dentro da cultura. Você toparia, por exemplo, assumir uma função, um cargo público, uma função política para ser um representante desse segmento dentro da política? Olha, eu me preocupo muito com Santa Cruz, sempre. Assim, acho que eu acabo até atuando mais aqui do que fora daqui, digo militantemente, porque fora daqui acho que a minha militância se mistura um pouco com o meu trabalho, com o que eu faço. Mas eu tenho amigos, o próprio pessoal do Faroeste, o Paulo Faria, que é o diretor do Faroeste, ele é um militante assíduo, além do teatro, além do trabalho dele. Então, é como se eu tenho parceiros que fazem mais do que eu. Agora, em Santa Cruz, eu às vezes boto um pouco mais da mão na massa em alguns momentos, botei inclusive em relação ao Rio Pardo, em outros momentos e tal. Então, eu tenho essa preocupação. Eu estou dentro para ajudar sempre, que eu achar que está ao meu alcance. Já teve um convite? Já tive conversa, assim, mas não um convite. Em vários momentos aí da vida, eu já tive um cargo na Secretaria de Cultura, na época do Mira, inclusive, que o secretário era o pastor Samuel. Sabia muito de cultura, né? Pois eu fui chefe de oficinas culturais por 3, 4 meses, até eu ver que não dava, porque a intenção lá eram outras e não fazia sentido eu estar ali. Eu achei que eu poderia ajudar. Falei, opa, eu topo. Mesmo sendo um pastor, eu podia falar, não vou trabalhar com pastor, não sei o que. Eu falei, não, vamos lá com quem está aí, se é para... Fui chamado, vamos. Mas não consegui, porque não era verdade. Foi na época do carro novo dele? Você chegou a andar uma volta no carro novo? Acho que foi um pouco depois. Pouco depois. Então você não chegou a andar no carro novo que ele ganhou lá? Não lembro se eu peguei uma carona. Mas sobre a cultura local, se você, no momento, né, e se você aceitaria poderia assumir um cargo desse, se fosse convidado? O secretário de Cultura de Santa Cruz, onde é o seu objetivo? Não, eu não tenho eu não tenho esse objetivo agora se ele não é uma realidade. Claro. Mas eu sempre estive disposto a ajudar e seria um desafio muito grande, assim, porque eu falo pra caramba, então na hora que você chega lá, você vai ser cobrado de tudo que você falou. E eu não fugiria da raia, não. Eu acho que dá para mexer, sim. Mas isso não é não estou propondo isso, porque acho que o problema da cultura é mais crônico mesmo, assim. Tá misturado com muita coisa junto. Mas isso é Santa Cruz ou cidades pequenas do interior, no todo? Olha, eu já viajei bastante, conheci muita cidade. E às vezes uma cidade
de 10, 15 quilômetros de distância da outra, você encontra uma realidade completamente diferente. Então tem cidade, sim, que consegue olhar de uma forma mais interessante para a cultura, para o esporte, até assim, que é outro... Porque não interessa muito, é uma máxima, né? Não é o que você faz, mas é o como você faz aquilo, assim. Então, como que você educa seus filhos? Não interessa que você eduque. Então, como você vai chegando onde você quer chegar, tem cidade que é mais ligada. Acho que tem exemplos aí, Paraguaçu Paulista, de incentivos ao... Não vem Paraguaçu agora, mas, nossa, tem lugar que você chega e fala, eu não acredito que existe isso, uma cidade tão pequena e tão... Santa Cruz é difícil mesmo, assim. Falta visão? Tudo parece muito simples. Mas falta visão ou falta vontade para você? Botar a mão na massa e entender outros caminhos. Assim. A Secretaria de Cultura não pode ser entendida, vista como um departamento de eventos. Ela não é um departamento de eventos. E por mais que... Antes nem isso era. Então já melhoramos. Agora tem eventos que já são concretizados na agenda. No calendário, né? O coreto, tudo tem seu valor mesmo. Os festivais, semana de teatro, semana da música. Rock Rio Pardo. Rock Rio Pardo. Então tem coisas acontecendo que são muito interessantes. Não dá para desprezar isso não. Rock Rio Pardo, isso aí citou, bem lembrado. Mas não pode ficar nisso, tem um outro lado que é a formação, também, né? Isso também é um incentivo. Políticas de legado que vão ficar, se perpetuar para os próximos, exato. De formação de artistas, esse tipo de coisa. De espaços, a gente tem que criar espaços físicos e espaços que não são físicos, mas que se estabeleçam para sempre, né? Que dê uma diretriz aí, que independentemente de quem está lá, e a gente consegue. Hoje o Rock Rio Pardo está além dos criadores, ele vai estar na mão de gente que está nascendo hoje, daqui a uns anos, entendeu? Tem coisas que vão ficando. A própria reforma do Palácio da Cultura, você não pode não aproveitar espaços físicos. E o como, assim, você tem espaços históricos, a gente já falou disso muito, né, Thaís? A estação de trem. Como é que constrói? Agora, construir uma creche, ótimo construir uma creche ali, mas que arquitetura é aquela? Cortou a praça no meio, ao invés de você integrar, se a creche vai ser ali, integra aquele lugar que é histórico, que tem um outro ambiente ali, não. Traz e fizeram uma concha acústica que não faz sentido, entendeu? Aquilo ali é para ser uma praça, não dá para gradear galpão antigo com umas grades modernas, é umas coisas que é muito simples, mas é de entendimento, mas eu não sou dono da verdade disso, assim, não é que eu sei como fazer, mas eu sei que não estão tendo cuidado. Eu não sei também como, exatamente o caminho, mas dá para identificar que não teve cuidado nenhum. Então, é meio por aí. Tem uma coisa, você citou eu queria lembrar que recentemente, há muito pouco tempo, alguns dias atrás, o Bolsonaro institucionalizou, porque a gente estava falando de rodeio, o dia do rodeio... No dia dos animais. No mesmo dia dos animais, no dia de São Francisco de Assis. Ele afronta até a São Francisco. Beto, para terminar, reta final já, gostaria de fazer um jogo rápido contigo. 3, 4 perguntinhas. Teatro Escola Serelena. Excelente. Zé Bode. Daqui de Santa Cruz? Um amigo, um irmão. Lula. Um grande líder político com projetos sérios. Bolsonaro. Lula livre. Bolsonaro. Um idiota. Tosco. Beto, infelizmente chegou ao fim o nosso programa. Considerações finais? Quero agradecer, eu acho muito legal esse momento aqui. Gostaria de agradecer a toda a bancada de entrevistadores, não só a de hoje aqui presente, mas a todos que participaram dessa primeira temporada do Direto ao Ponto. Agradecer ao Beto e a todos os entrevistados que também participaram. Agradecer também aos patrocinadores e a você que nos acompanhou em toda essa primeira temporada. Esse foi o nosso último episódio e até a próxima.